E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Está revelado para nós seres humanos que a morte não é o fim. Depois da morte, todos nós iremos enfrentar um juízo, ou seja, o julgamento de Deus para toda a raça humana. Está determinado. Só morreremos uma vez e, em seguida, após a morte, haverá o dia do juízo. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, assim está escrito: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Não há escapatória. Podemos escapar aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, não. Tudo virá à tona. Todas as obras, sejam elas boas, sejam elas más. Nós, seres humanos, estamos destinados a sermos um dia julgados por Deus. É Ele quem há de fazer esse julgamento. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Como será este julgamento? Talvez nós tenhamos algumas informações no mundo terreno, onde nós percebemos as injustiças praticadas na maioria das vezes. Porém, neste juízo, nós sabemos, está revelado, haverá justiça. O Senhor há de julgar com justiça. No Salmo 96, 13, assim está escrito: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Este julgamento que Deus irá realizar, haverá justiça, haverá fidelidade. Todos os nossos atos, todas as nossas ações serão expostas e nós iremos prestar conta. É bom você ficar sabendo que você, que eu, que todos nós vamos comparecer diante de Deus para a prestação de contas. Não haverá desculpa. Todos nós saberemos perfeitamente o que iremos enfrentar. E Deus, por amor, por misericórdia, já nos avisa de antemão como será. Os meios que Ele vai usar para nos julgar. Na palavra de Deus, em João 12, 47 e 48, assim está escrito: e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Que revelação da parte de Deus. Muito importante a gente saber de antemão que quem vai nos julgar é a palavra do Senhor. Se alguém rejeita a palavra do Senhor, se alguém não recebe a palavra do Senhor, será ela que vai ser aberta e nós iremos ser julgados de acordo com a palavra do Senhor. Portanto, é importante, é necessário a gente observar com carinho o que o Senhor nos diz, o que o Senhor nos fala através da sua palavra, pois é ela que um dia vai nos confrontar. Que valor tem para você a palavra do Senhor? Que valor tem para você a Bíblia Sagrada? Pois saiba que é ela que vai ser aberta naquele dia do julgamento. E eu, você, todos nós seremos confrontados pelo que a palavra do Senhor nos ensina. Sim, Deus não vai sair da palavra, Deus não vai mudar nada. Nós seremos julgados pelo que está revelado, pelo que está escrito na palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 21 nos diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Como a gente pode perceber, a palavra de Deus, ela é quem vai nos julgar. Será ela que será aberta para nos julgar. Mas também ela tem o poder de nos salvar. Observa com carinho. Daí a razão do Senhor dizer no mesmo Tiago, no capítulo 1, no versículo 22. Observa com carinho. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com isso a gente aprende que não basta dizer sim, sim, Senhor, Senhor. Não, tem que ser praticantes da palavra. Que advertência séria da parte do Senhor. Em João 5,24, o Senhor Jesus deixou registrado: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem
a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que coisa maravilhosa, né? Que promessa rica da parte do Senhor Jesus. Aqueles que creem na sua palavra, aqueles que acreditam, Ele nos dá a vida eterna. Ele nos revela que nós não vamos entrar em juízo e Ele nos diz que nós passamos da morte para a vida. Daí a razão do Senhor Jesus dizer: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos dá a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Para Jesus nos dar a vida eterna, para Jesus nos salvar, Ele teve que cumprir por nós a lei. Lá em Colossenses 2,14, assim está escrito: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Jesus pagou o nosso débito, Jesus pagou o que a gente devia a Deus, Jesus fez tudo por nós, por isso que Ele é o Salvador. Ele deu sua vida por nós, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. É por isso que Ele nos salva, e nos salva porque Ele tem poder. Veja com carinho o que está escrito na palavra do Senhor a respeito de Jesus, a respeito da salvação. Hebreus capítulo 7, 25, assim está escrito: por isso também Jesus pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus tem esse poder de salvar totalmente. Jesus ainda hoje intercede por nós. Quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente comete algum deslizes, Jesus está lá intercedendo por nós. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus foi derramado para que nós pudéssemos sermos justificados. Quem crê em Jesus é salvo pelo poder que há no sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Olha, que promessa! Aqueles que creem em Jesus, aqueles que acreditam nele, aqueles que o invocam como Senhor, como Salvador, esses farão parte da primeira ressurreição. E aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, eles são bem-aventurados, porque sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Jesus nos salva, Jesus nos livra desta segunda morte. O lago de fogo, a condenação eterna, para ser bem mais claro. Portanto, precisamos de Jesus, necessitamos de Jesus. Ele é meu Senhor, meu Salvador. Ele é o que? Seu. Quando a gente bate nessa tecla, Jesus, 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 é porque não existe outro que possa nos salvar. Dessa situação, dessa circunstância, só Jesus. Preste atenção que está escrito, Atos capítulo 4, versículo 11 e depois do 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Veja como é claro, este Jesus que a gente bate tanto na tecla, é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos dar vida eterna, é o único que pode nos perdoar. Jesus, quando esteve aqui, ele disse muitas coisas muito interessantes. Dentre elas, nós podemos citar o que ele disse em uma certa ocasião: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Precisamos de Jesus, necessitamos de Jesus. Este Jesus é a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro nome. Abaixo dos céus não existe outro nome que possa nos salvar. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Por isso, precisamos invocar a Ele como Senhor, como Salvador de nossas vidas, porque é Ele que pode nos salvar, é Ele que pode nos dar vida eterna, é Ele que pode nos perdoar. Não existe outro. O apóstolo Paulo, um dos principais apóstolos do Senhor Jesus, deixou registrado em uma de suas primeiras mensagens, em Atos capítulo 13, 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento
de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Paulo, ministrando para os judeus, ele mostra que os judeus que viviam debaixo da lei, que procuravam ser justificados pela lei, não tinham a menor condição de serem justificados pela lei. Mas que se eles crescem em Jesus, se eles acreditassem em Jesus, se eles invocassem Jesus como Senhor, como Salvador, eles seriam justificados de todas as coisas, das quais eles não puderam ser justificados pela lei de Moisés. E também nós, gentios, necessitamos de Jesus, porque sem Jesus estaremos perdidos. Sem Jesus, o inferno nos espera. Jesus é a única salvação. Jesus é o único que pode nos justificar de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros. Só Jesus é quem pode nos perdoar. Só Jesus é quem pode nos dar vida eterna. Precisamos explicar que a salvação é pela graça. Olha o que é que Paulo nos diz em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, meu amigo, a salvação, meu irmão, é um presente de Deus. Não é pelos nossos méritos, não é porque a gente é bom, não é porque a gente mudou, não é porque a gente se transformou. Não, nada da nossa parte. Não vem de obras para que ninguém se glorie, não vem de nós. É um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. A salvação custou o sangue de Jesus, custou a vida de Jesus. Foi Ele que morreu por nós, foi Ele que deu a vida por nós, foi Ele que fez tudo por nós. É por isso que a glória, a honra, o louvor, toda exaltação é do Senhor Jesus. Precisamos nos humilhar, precisamos descer, precisamos reconhecer que salvação só em Jesus. Tudo foi feito por Deus. Observa com carinho o que é que o Senhor nos revela através do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sem sombra de dúvida, este é um dos textos mais ricos da palavra do Senhor, onde Deus nos revela de maneira bem simples como é que foi realizado a salvação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aquele que não conheceu o pecado, que foi o Senhor Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele, nós que somos pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. Foi feita uma troca. Nossos pecados, Jesus levou sobre si, sua justiça, Ele passou para nós. Por isso que a salvação é um presente de Deus através do Senhor Jesus. Jesus nos salva e nos salva perfeitamente, completamente, porque Ele fez tudo em nosso lugar e nos deu sua justiça. Agora dá para a gente entender o porquê do autor aos Hebreus questionar: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos? Que pergunta séria, né? Devemos pensar bastante nessa pergunta. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Jesus, Jesus, Jesus. Não tem outro, não existe outro, não há outro nome, não há outro ser que possa nos livrar desse juízo final. Só Jesus. É uma verdade a morte, assim como também é uma verdade este juízo. Agora, há uma grande diferença entre uns e outros. Muitos morrem em Cristo, outros morrem sem Cristo. Muitos vão comparecer neste juízo sem Cristo.